volta com o cenário político. Hoje a gente recebeu aqui o presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, já falou sobre o pedido de inclusão da categoria nos grupos prioritários de vacinação e agora a gente traz notícias para você. Eu e Ivan Núvio aqui discutindo e contamos com a sua participação. Dê sua opinião sobre essa situação em que nós estamos vivendo. Pandemia, questão da vacinação, politização da pandemia. Participe. Nossas redes sociais são as seguintes: facebook.com, você entra lá no Facebook e coloca facebook.com/cenário político TCM. O Instagram é @cenário político TCM. O Twitter é @cena político TCM. E o nosso WhatsApp 88028979. Carol, hoje na Câmara de Mossoró, muito se falou sobre o direcionamento de vacinas Covid. Como a gente falou aqui, o pessoal da educação, o pessoal da segurança, esses profissionais que precisam dessa imunização. E na Câmara hoje foi citado vários grupos, como por exemplo, de deficientes, pessoas que passam por tratamento dos rins, e tantos outros. É importante a gente falar, e repito, que a gente não estaria hoje discutindo quem toma vacina primeiro se a gente tivesse vacinas suficientes. Mas puxando aqui, o Omar Nogueira, o vereador, ele pediu prioridade para vacinação dos caminhoneiros. Faz sentido também, são pessoas que também não pararam os seus trabalhos e que estão circulando todo o Brasil. A vereadora Larissa Rosado, por exemplo, defende a inclusão de renais crônicos para receber a dose da vacina contra a Covid. E puxando aqui também, Carol, ainda falando sobre Câmara Municipal, a vereadora Carmen Júlia busca atendimento prioritário para pessoas com câncer nas unidades de saúde, Claro que também aquelas pessoas com câncer que também podem ser alvo de vacina contra a Covid. E a gente vê essa reivindicação, essas reivindicações na Câmara de Mossoró e vai de encontro com o que a população pede. A gente está vendo também o movimento organizado de deficientes de Mossoró que pedem a vacinação de deficientes, nesse grupo prioritário. O seu Aldo da Prefeitura diz que os garis efetivos da Prefeitura, o mais novo, tem 54 anos e eles lutam com lixo, e nenhum foi vacinado ainda. Merecem ser vacinados? Merecem sim. Então, todo mundo acaba sendo realmente atingido como grupo prioritário para ser imunizado da Covid-19. Quero registrar aqui a participação da Rose, que está aqui dizendo, é uma questão interessante, nós professores estaremos em qual grupo? No 2 ou no 3? Pois é, vamos tentar buscar essa informação, como o governo do estado pensa essa situação, caso seja realmente aprovada a prioridade para os professores e para os profissionais da segurança pública. Tem algumas pessoas participando aqui, a Maria está aqui dizendo que o governo do estado deveria pagar auxílio para os desempregados da área do turismo que estão passando necessidades. Pois é, Maria, o governo do estado apresentou algumas medidas econômicas e também incluindo a área do turismo, mas para empresas, questão fiscal, a questão de facilitação, mas auxílio realmente não foi sequer cogitado, creio eu, não foi falado em nenhum dos comunicados oficiais do governo do estado, mas é uma questão que vem sendo reivindicada, além dos profissionais de turismo, também os profissionais da cultura já reivindicaram aí auxílio. E aqui na Prefeitura de Mossoró, por exemplo, o prefeito disse que poderia dar descontos em tributos e é o que está sendo averiguado se há essa possibilidade. Mas em relação ao auxílio, ele também já jogou para o governo do estado, disse que ia ver a possibilidade do governo do estado pagar auxílio, um possível auxílio alternativo para esses trabalhadores da cultura. Então, é uma questão realmente delicada, porque se alega muito a crise, né, Vonúvio? Pois é, Carol, realmente algo que precisa ser resolvido, Quanto tempo a gente vai ter que esperar para poder algo neste sentido do auxílio ser definido aqui no nosso país? Desde dezembro, a gente já sabia que esse processo deveria
ter sido realizado e não aconteceu. Só complementando a informação lá da Câmara, Carol, citei alguns vereadores e o presidente da casa, Laurence Amorim, ele também falou da necessidade de ampliar essa vacinação e para um setor que eu até comentei lá na rádio, no Meio-Dia Mossoró, sobre os que trabalham nos supermercados. O pessoal do comércio, né, quer funcionar, quer abrir, tem medo também da doença e, obviamente, que ali busca essa imunização para poder atuar, para poder trabalhar. E eu tenho aqui informações, Carol, falando agora de dinheiro, falando de salários, o governo do estado, através da governadora Fátima Bezerra, repassou a informação de que o pagamento dos salários foram liberados para amanhã, quarta-feira. Vão amanhecer na conta, nas contas dos servidores, os salários, né, deste mês de março. Mesmo com todo o quadro pandêmico, diz a governadora, e com queda de arrecadação, o governo continua honrando o compromisso do pagamento do salário dentro do mês trabalhado. Mas ainda não fala sobre o pagamento do atrasado, Carol, aquele lá de 2018 que continua travado aí sem ser repassado ao servidor. Pois é, e o servidor esperando, e a situação não é fácil, né? Tempos de tensão e o servidor aí com algumas dívidas acumuladas. A gente tem aqui, Vonúvio, a participação do Luiz Aires, que perguntou se tem novidades sobre as vacinas. Acho que ele não viu o programa do iniciozinho. A gente, no início, já informou que até agora não tem novidade, que está, a notícia dada pela Prefeitura é de investigação. A Leidinha está aqui perguntando, será que essas vacinas vão ser igual ao trator? Ou seja, sem resposta, né? Sem solução, ninguém sabe o que foi que aconteceu, quem levou o trator, quem não levou o trator. Ele foi recuperado. Olha, eu só aposto numa coisa, o trator foi recuperado e a pessoa que levou não apareceu. Eu acho que dessa vez pode acontecer o oposto. A pessoa que desviou a essas vacinas aparecer e as vacinas não, viu, Vonúvio? Pois é, Carol, e é um problema gravíssimo esse, né? Que precisa realmente, como eu disse já no começo aqui do programa, de punição, né? E até mesmo eu tenho para mim que a Secretaria de Saúde deverá atualizar o seu procedimento de repasse de doses às unidades básicas de saúde, porque o que foi colocado é que as doses chegaram na noite anterior para a vacinação no dia seguinte. Talvez isso mude, né? Talvez até mesmo o envio no dia da vacinação e com presença de segurança. A gente tem aqui a participação do Niel, é o Cabo Niel do Sumaré, militar da reserva. Pergunta se tem vacina para os policiais da reserva e da ativa. Olha, a reivindicação aí do consórcio Nordeste é pela prioridade em quem está na ativa, quem está trabalhando, tendo contato aí com a população. Então, provavelmente os de reserva vão ficar aí para o final, inclusive também os professores aposentados, só pela faixa etária que devem se vacinar, não pelo fato de serem os profissionais da educação, já que não estão em sala de aula. Nós temos aqui também mais participações. O João, diretor da UPA do BH, diz que está sempre ligado aqui no melhor programa. Obrigada, viu, João? O Laís Júnior do Liberdade, já vi que ele está fazendo uma pergunta sobre partido. Eu vou analisar, viu, Laís? Raciocinar, porque o texto aqui é um pouquinho grande, Vonúvio. Carol, nós temos uma reportagem, eu falava aqui agora há pouco, sobre as demandas, né, de alguns setores sobre pedidos, solicitação de vacina Covid. Aqui em Mossoró, um grupo está se organizando para buscar aí essa imunização. São os deficientes aqui de Mossoró. Mais um segmento reivindica a prioridade na lista de vacinação. A Associação das Pessoas com Deficiência, a ADEFIN de Mossoró, diz que a inclusão atende à Lei 13.148 de 2015 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma cobrança que a gente está fazendo, não só a nível de município, mas a gente tem feito um movimento, um protesto nas redes sociais e tem marcado todas as autoridades, Ministério da Saúde, todas as autoridades que competem a gente cobrar esse nosso direito, né, que está na Lei 13.146 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nos assegura a prioridade no atendimento à saúde e especialmente
em campanhas de vacinação. Segundo a Associação dos Deficientes Físicos de Mossoró, 10% da população em todo o país possui algum tipo de deficiência e, por isso, é necessária a inclusão desse público na prioridade da campanha de vacinação. Eles estão se mobilizando através das redes sociais, tentando buscar a conscientização de várias autoridades, seja em âmbito municipal, estadual ou federal. A vacinação em Mossoró está no grupo de idosos, na faixa etária de 67 a 70 anos. A Prefeitura ampliou o número de vacinados com a imunização no fim de semana. Não há calendário anunciado, incluindo outro grupo além da idade. A expectativa é que o cronograma siga reduzindo a faixa etária do público-alvo. A gente já reivindicou para as pessoas responsáveis, tanto prefeito como governadora, e até agora não obtivemos nenhuma resposta. Pois é, Vonúvio. A gente tem aqui a participação, vamos lá, do João Paulo Marques. Ele está aqui dizendo, ouvi dizer sobre pessoas com comorbidades, qual é a data? Já Laurence falou sobre pessoas de supermercado serem vacinadas. Realmente, muitas pessoas apresentando aí grupos que estão tendo contato. Afinal, são muitos profissionais que continuam trabalhando nas atividades essenciais e que realmente têm contato diário com muitas outras pessoas e com o vírus, né? Estão expostos ali ao vírus. Pessoas com comorbidades. João Paulo Marques, a gente não tem como saber a data. Estamos na segunda etapa. Pessoas com comorbidades são terceira etapa. Quando acabar as pessoas na casa dos 60, estamos no 67 aqui em Mossoró, 69 lá em Natal. Então, começa as pessoas com comorbidades. Agora, a data não tem como precisar, porque depende da quantidade de vacinas que está chegando e da quantidade de pessoas nesta faixa etária da segunda etapa que precisa ser vacinada. Pois é, Carol, a gente falou sobre restrições aqui no começo do programa, né? O decreto do governo do estado, que segue até sexta-feira. Você comentava um ponto interessante, que esse decreto, né, a renovação dele ou medidas novas, restritivas, devem ser divulgadas até pelo menos a quinta-feira. E tem outro ponto que foi citado, inclusive, na sessão da Câmara de hoje, sobre a vacinação durante este final de semana, só que a partir da sexta-feira, que é feriado. É a sexta-feira direcionada aí ao público católico, que realmente ela, se não fosse, Carol, em tempos de pandemia, seria um feriadão, né? A partir já da quinta-feira. Mas aí existe agora essa busca por vacinar aqui em Mossoró, sábado e domingo, né? E também a partir já da sexta-feira, que é feriado. Entendo doses e aquele esquema que foi montado no final de semana, um verdadeiro estrutura de guerra para vacinar as pessoas. Tendo vacina, eu acredito que dá uma aceleração aí, dá uma celeridade nesse processo todo para que se chegue à próxima fase de imunização aqui em Mossoró o mais rápido possível. Pois é, viu, Vonúvio? É interessante lembrar também que está tendo a testagem, né? Outro centro de testagem, além da UPA do BH. Existe agora lá no ginásio Pedro Ciarline o centro de testagem. Se você precisa testar, está com suspeita de Covid, existe agora o ginásio Pedro Ciarline disponível para que se possa ter um panorama melhor, um panorama maior em relação ao vírus aqui em Mossoró. E que funciona, inclusive, nos finais de semana. Vonúvio, a gente tem uma pergunta interessante aqui, um comentário, aliás, do Lucas Antônio Júnior. Ele diz, é uma pena, essas vacinas foram roubadas, estão usando o nome Sumida para ficar mais bonita. Não, não é para ficar mais bonita, é porque é o seguinte, toda vida que a gente vai falar sobre um fato possível criminoso, que não foi ainda comprovado pela polícia, pelas investigações ou pela justiça, ainda não se bateu o martelo em relação a isso, nós, por responsabilidade, precisamos dizer que foi supostamente isso que aconteceu, porque a gente não sabe se aconteceu, porque afinal a gente não concluiu, nós jornalistas não concluímos nenhuma investigação e temos aquele princípio de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, por mais que a gente não esteja falando de pessoas, mas o ato é criminoso em si. Então, para a gente não ter que estar o tempo todo dizendo suposto roubo, suposto furto, estou colocando sumiço, viu, Vonúvio? Mas todo mundo sabe que foi um desvio aí e realmente um suposto furto. Pois é, Carol, imagine só, a gente quando soube da notícia,
a gente soube de um sumiço. Sumiram doses de vacina. Quando chega a polícia vai investigar um suposto furto, né? E é por aí que a gente sempre segue, né? Seguindo justamente o que dizem as autoridades. Secretaria de Saúde, Polícia Civil, que agora investiga esse caso. A Aline Nogueira, ela pergunta como ficou o salário dos terceirizados. Nunca mais falaram? Pois é, a última vez que a gente falou sobre isso aqui foi com o próprio prefeito Alisson Bezerra, que disse que estava solicitando de empresas a questão da regularização das documentações. Aline, bem lembrado, vamos realmente entrar em contato aí com o pessoal para saber como é que está a situação. Vonúvio, a gente rapidinho aqui, estamos quase terminando, a gente tem a participação que eu já tinha dito que ia trazer, a Laís Júnior. Seguinte, tenho que tirar essa dúvida, não sei se não sabe explicar, mas eu tenho que tirar realmente da legislação eleitoral. No caso da prestação de contas do vereador Genilson Alves, se fosse cassado, os votos seriam cancelados e assume a melhor sobra. Sendo assim, Osaniel Mesquita, a menor sobra é do DEM? E aí, Vanúvio? A gente está vendo esse tumulto acontecer até hoje, das eleições de 2018. Né? Teve lá com o Sandro Pimentel, né? Que agora entrou o Jacó Jacome, e a gente vive no âmbito federal. Né? Tem aí o problema envolvendo o Fernando Mineiro e o deputado Beto Rosado. Então, isso aí eu deixo para a Justiça. Pois é, o pessoal aqui do Lions Clube de Mossoró diz que está completando 54 anos. Amanhã, dia 31, vai ter uma missa, 5 da tarde, pelo YouTube, na paróquia de Santa Luzia, direto do Seminário Santa Terezinha. Divulgação feita. Gente, obrigada pela audiência neste programa de hoje, pelas participações. Ainda teve gente que ficou sem ser contemplado. Boa noite e a gente se encontra amanhã. Boa noite, até amanhã.